E aí, pessoal, todo mundo bem? Hoje, uma mentoria, eu fiquei responsável pelas formas farmacêuticas. É um tema super tranquilo, não tem mistério. Basicamente, o principal objetivo é a gente entender que as formas farmacêuticas elas vão apresentar algumas características diferentes. Características farmacocinéticas e farmacodinâmicas também. Vocês vão entender posteriormente, quando a gente tiver dar esse conteúdo para vocês, o que seriam isso, tá? Tem objetivo, elas vão ter o objetivo de ser específico para cada paciente conforme o tratamento que esse paciente está passando. Então, o principal objetivo dessa monitoria para a vida prática de vocês futuramente vai ser entender qual seria a melhor forma farmacêutica para determinado paciente. Esqueci de me apresentar. Eu sou o Rafael, sou da TM25. Cada forma farmacêutica, cada medicamento em si, ele vai ter uma forma de ação diferente, ele vai ter uma liberação diferente também, e em qual ambiente ele vai agir, como ele vai agir. Cada forma farmacêutica ela vai ser individualizada, algumas vão ter algumas vantagens com relação às outras. Isso é meio lógico de se pensar, porque se tudo fosse a mesma coisa, não funcionaria, né? Então tem várias formas que vão ser usadas e adaptadas conforme a necessidade do paciente. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós temos algumas formas sólidas, como comprimidos, por exemplo, né? Semissólidas, líquidas e gasosas. Só reforçar o que eu havia dito antes, que cada uma vai ser utilizada para determinado objetivo. E eu também não citei, né, não coloquei aqui porque a monitoria é só para dar uma pincelada, né, no que o professor já deu e pontuar o que eu acho mais importante vocês saberem, né, o básico, inevitavelmente, com relação a esse conteúdo, mas também o que a gente tem que saber, e a gente sabe de certo modo, só que de modo inconsciente. Além desses quatro exemplos que eu trouxe, a gente vai ter também os adesivos transdérmicos, ou algum tipo de implante, por exemplo, que também são formas farmacêuticas diferentes que vão ter o seu meio de ação diferenciado. Alguns exemplos agora, essa aula é muito rapidinho. A principal indicação, né, das formas semissólidas. Quais são as formas semissólidas? A gente vai ter pomadas e pastas, cremes e gel. São formas semissólidas e cada uma tem a sua principal indicação ou são diferenciadas entre si com seu mecanismo de ação. Por exemplo, pomadas e pastas, eles vão ser, a principal indicação é para agentes protetores, porque vai formar uma barreira e vai acabar protegendo a pele. Cremes vão ser melhores absorvidos pelas todas as camadas da pele. E os fármacos em gel, eles têm ingredientes ativos que vão fazer com que eles permaneçam na pele por mais tempo, tendo aquele contato e, de certa forma, agindo por mais tempo. Então, são coisas que a gente vai utilizar a longo prazo, na teoria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a forma líquida e as principais indicações. Uh, as soluções elas são preparações que contêm um ou mais fármacos dissolvidos em água. São soluções, então eles vão ser dissolvidos em água. Isso justamente que vai ser uma das diferenças com relação às suspensões, eita, que eu vou explicar posteriormente para vocês. Nós temos diversas formas de utilizar essas soluções, sendo elas via oral, ou otológica, ocular e oftálmica, a mesma coisa. Não, oftálmica, tá errado ali, escrevi errado, mas oftálmica nasal, então tem várias formas da gente administrar esse medicamento. Suspensões são dispersões de partículas sólidas em um líquido aquoso no qual ele é insolúvel. Então é justamente essa diferença com relação às soluções. Às vezes da administração vai manter a mesma característica, a mesma sequência, né? A única diferença ali é que a gente não vai conseguir usar parenteral não endovenosa. O xarope, todo mundo já tomou xarope, expectorante ou não, ele tem um gosto característico de ser mais doce, e isso é justamente porque 2/3 do peso do xarope, 2/3 do peso do xarope são sacarose e outros tipos de açúcar, e isso é feito justamente para ter essa correção desse sabor desagradável que a gente vai que os fármacos podem ter. Vocês vão ver que tem outros exemplos depois que muitos fármacos eles são revestidos por determinadas coisas ou misturados com determinadas substâncias para facilitar a ingestão dele, né?
Isso por quê? Justamente porque eu estava explicando antes, cada paciente é um paciente. Então, pacientes pediátricos, é muito mais fácil tu dar um xarope do que um remédio com um gosto horrível. Então, é tudo específico. Obviamente, o xarope ele não vai ser recomendado para diabéticos, justamente porque tem essa quantidade enorme de sacarose ou outro tipo de açúcar. As formas sólidas. Tem várias, tá? Tem inúmeras formas sólidas. Eu trouxe os principais exemplos para trazer para nossa realidade, para vocês terem uma visão diferente. Aqui o principal exemplo, né, a cápsula, que vão permitir justamente com que a administração de fármacos com um sabor desagradável. Então a gente vai ingerir um fármaco encapsulado que normalmente teria um gosto horrível e tá essa cápsula para esconder, digamos isso, tá? E ele também tem a característica que ele vai liberar mais rapidamente o princípio ativo do que o próprio comprimido, a cápsula. Quanto aos comprimidos, tem vários tipos. Tem os comprimidos sublinguais, os revestidos, os mastigáveis, os efervescentes, e vai ser utilizado de acordo com justamente a necessidade do nosso paciente. É isso, essa aula basicamente é isso. Alguns comprimidos podem até ser quebrados para fracionados, né, para facilitar a ingestão. Obviamente não pode acontecer em todos, porque pode acontecer uma reação que antecede o que a gente precisa. Então isso a gente vai ter que pesquisar. Drágeas, trouxe um exemplo clássico que seria justamente a neosaldina, que é basicamente o revestimento do comprimido, tá? Que vai, por exemplo, esse revestimento vai tem o fármaco, digamos que ele tem um odor muito forte. A gente vai revestir esse fármaco para fazer com que ele não tenha esse cheiro forte. Então, é tudo utilizado para facilitar a adesão do paciente, digamos, ao tratamento e aos medicamentos. Outro exemplo são os supositórios, que é destinado basicamente para pessoas com algum tipo específico de patologia. Ele vai ser introduzido no reto, vai gerar amolecimento ou dissolução do fármaco. Normalmente ele vai ser utilizado com manteiga de cacau ou com glicerina gelatinada, que é uma região delicada, então é necessário que sejam feitas algumas alterações e algumas modificações para facilitar esse processo. Trouxe para vocês aqui algumas vantagens e desvantagens com relação à via oral, né? Como, por exemplo, dos comprimidos. É importante a gente saber, a Júlia vai falar muito mais com vocês sobre as vias da administração, mas eu quis pontuar aqui. As vantagens da via oral. A gente vai ter uma segurança, né, e uma conveniência do uso, e também eles são mais baratos, então é mais fácil a gente ter esse controle. A gente pode ter os efeitos locais e os efeitos sistêmicos dos medicamentos via orais, isso pode ser uma vantagem para eles. Assim como se tu quiser algo mais localizado, isso não seria mais uma vantagem por conta disso, mas a gente tem outras espécies e formas para a gente tratar isso. A concentração plasmática do fármaco no nosso organismo vai ser acontecendo de forma gradual. Por isso que tem ali o tempo que cada fármaco demora para fazer efeito. Se a gente tomar uma neosaldina, não vai fazer efeito instantaneamente. Ele vai acontecendo no decorrer do tempo. E o mais tranquilo, né, com relação a esses fármacos, é que eles permitem, caso a gente tenha alguma intoxicação, uma lavagem intestinal ou carvão ativado, enfim, que vai fazer essa questão e vai facilitar essa desintoxicação. As principais desvantagens: a gente vai ter um ataque ácido e uma irritação da mucosa gástrica, a própria adesão, porque existe comprometimento, normalmente os comprimidos são tomados diariamente ou mais de uma vez por dia, e o metabolismo da primeira passagem. Eu daria uma ênfase para essa questão do metabolismo da primeira passagem, porque não é algo lógico, óbvio, né? Que a gente vai ingerir um fármaco e ele vai começar a ser consumido pelo nosso organismo. Só que nessa aula eu daria uma estrelinha nesse conteúdo. Basicamente, né? O metabolismo da primeira passagem ele vai ser um fenômeno em que a concentração dos fármacos vai ser reduzido, tá? Alguns até reduzidos e inativados pelo fígado. Então ele vai passar ali pelo sistema porta, vai entrar pela via hepática e isso vai fazer com que que ele perca a sua totalidade.
Outro exemplo clássico são os comprimidos utilizados por via sublingual. Trouxe eles porque a gente vai se deparar, vocês vão se deparar muito com isso quando vocês começarem a ir em plantões, se já não frequentam, no hospital de cardiologia, ou enfim, o famoso, coloquei um remedinho embaixo da língua. Por quê? Por que que a gente vai, esse fármaco é utilizado embaixo da língua? Ele tem uma absorção muito mais rápida. Nós temos o nitrato, o isordil, que é utilizado em situações que a gente acha que o paciente acha que está infartando, digamos assim. Normalmente eles falam, coloquei remedinho embaixo da língua. É isso. Por isso, ele tem uma absorção muito mais rápida. E justamente porque ele vai evitar o metabolismo da primeira passagem. A principal desvantagem do comprimido sublingual seria justamente, né, a utilização na pediatria. É um comprimido que tu vai colocar embaixo da língua e ele vai derreter, entre aspas, e para a criança ter a paciência de esperar o fármaco derreter é algo mais complicado. Então não é muito utilizado na pediatria esses tipos de fármacos. Qual o ponto mais importante da aula? Já está acabando, falei que era bem rapidinho. Entender o objetivo de cada forma farmacêutica e como ele vai ser administrado e indicado para determinado paciente, considerando a clínica dele. O metabolismo da primeira passagem, que eu já falei anteriormente para vocês. Você sabendo isso, vocês obviamente sabendo identificar qual seria a melhor opção para o paciente, vocês vão estar. Vai ser sucesso. Essa aula é bem tranquilinha, conforme a gente for passando pelos conteúdos, vocês vão ver que vai ficando mais legal. O formato é show. Valeu, gente. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Não há problema.